Fala, rapaziada, vamos dar uma olhada. Sejam muito bem-vindos, vamos dar uma olhada, vamos fazer um recap aqui rapidão do dia de hoje nesse futuro. Não vou dizer que o dia foi ruim, não foi ruim, mas foi bem aquém do que eu gostaria que fosse, né? Mas como a gente não tem que querer nada do mercado, a gente faz o que dá, a gente faz o que a gente enxerga e o que o mercado tá dizendo, né? Não dá pra gente querer nada do mercado. Bom, o mercado abriu já bem baixo nesse canal amplo, né? Eu gosto quando a gente tem um canal amplo com linhas paralelas, elas são bem definidas e dá para você ter uma noção muito boa de onde o mercado está trabalhando, qual é a frequência que ele está trabalhando. Bom, a primeira possibilidade que eu enxerguei aqui foi exatamente de rompimento falso, né? Essa barra 1 aqui, excelente, né? Poderia comprar essa barra 1? Cara, de fato poderia, mas você toma um direcional muito grande aqui, são 820 pontos, 800, vamos arredondar aqui. São 800 pontos de stop, 780 pontos de stop. Cada um vale a pena, tá? Não vale a pena. Primeiro trade do dia, você abrir o trade, primeira operação, cara, se isso aqui desse errado, tu ia tomar um stop de 800 pontos. Ia foder com o teu emocional pro resto do dia. Então não vale a pena. O primeiro trade, bota uma coisa na sua cabeça. O primeiro trade você tem que perder pouco, tá? No caso de você tomar stop. Primeiro trade você tem que perder pouco, para não influenciar a sua cabeça pro resto do pregão. E quanto mais cedo você fizer o trade, quanto mais nas primeiras horas do dia você fizer o trade, menos você deve perder. Claro que você não vai escolher, não, olha só, o trade aqui tem 400 pontos de stop, mas eu só quero stopar 200. Não, é sempre stop técnico, né? Não tem que ficar escolhendo um stop que você quer dentro daquela operação, porque ela tem stops pré-definidos dentro do cenário que você enxerga, tá? Então aqui, infelizmente, a barra 1 não daria para fazer, era um trade até que correto, né, do ponto de vista de localização, né? Você vê que a abertura, olha como a abertura rejeita, né? A abertura, gente, essa é a abertura da barra, né? Essa linha aqui, tá? E a mínima aqui embaixo. Então, olha como a abertura já desce, rejeita e fecha lá em cima, né? Uma barra de tendência muito forte, né? Dentro do price action, a gente tem diversas configurações para determinar o quão forte é uma barra de tendência, tá? E essa é uma barra de tendência bem forte, ela tem sombra inferior, ela tem um corpo muito grande, né, em relação às últimas barras que invariavelmente são do dia de ontem, porque foi a primeira barra do dia, e ela fecha muito próximo à sua máxima. Então, cara, isso aqui é uma barra de tendência perfeita, né? A barra 2 é um follow-through maravilhoso também, você poderia ter comprado ela também com stop na mínima da barra, o que não necessariamente seria o melhor stop, porque você tem 600 pontos de stop também, não valeria a pena, mas é uma barra válida, né? A barra 3 também é uma ótima compra, mas entra na mesma questão de você colocar o stop embaixo da barra 2. E aí a gente tem um H1, tá? Pra quem não sabe, bom, não vou me alongar muito em H1, mas ele é um setup de continuidade, tá? Eu vou diminuir minha câmera aqui para não ficar muito sobreposto ao gráfico, tá? Na verdade, vou colocar aqui no cantinho, vai? Acho que aqui tá de boa. Então, o que acontece aqui você precisa determinar se você tá realmente entrando numa tendência ou não. Eu tinha uma visão de que a gente estava bem baixo numa lateralidade, tá? Esse canal amplo, vou colocar aqui até no futuro diário, tá? Essa expansão, ela poderia dar sequência para baixo. A gente estava em um canal, enfim, tinham várias e várias formas de enxergar, maneiras de enxergar que você poderia acreditar que você ou estava comprando baixo ou você estava vendendo alto no microtempo, né, num tempo gráfico mais baixo. Mas eu preferia acreditar que a gente estava numa região baixa, né? De fato a gente está, mesmo que a gente for olhar numa expansão, né? A gente está baixo na expansão. Você concorda que a expansão, ela tende a fazer esse movimento de expansão, de fato, até uma hora que ela começa a romper e dar direcional? É isso, né? Essa expansão pode de repente fazer isso aqui, ó, continuar caindo. Como ela pode fazer o inverso, né? Ela veio fazendo isso aqui, ela pode voltar aqui para cima, romper e continuar subindo. Então, a expansão ela existe em diversos tempos gráficos, em todos os ativos você vai ver configurações de expansão e você tem que definir se você está alto ou baixo numa expansão também, tá? Porque você não vai tentar pegar uma venda numa expansão muito baixo dela. Só quando eu falo expansão, tá? Tanto faz a figura gráfica que você vai estar olhando, tá? Geralmente é triângulo, então você tem um triângulo expandido, né? Tem gente que chama de triângulo invertido, triângulo reverso, alguma coisa dessa, né? Mas a verdade dá no mesmo, né? Que é o seguinte, o triângulo é isso aqui, né? E o reverso, ou inverso, é isso aqui, né? Que nada mais é do que uma expansão. Se isso é uma contração do preço, isso aqui é uma expansão do preço, tá? Funciona da mesma forma, são figuras de lateralidade. E como são figuras de lateralidade,
você tem que encarar elas como figuras de lateralidade. Lateralidade você compra baixo e vende alto, tá? Independente do que você quiser acreditar. Lateralidade você compra baixo e vende alto. É a sua melhor, é a melhor forma de risco e retorno que você tem de operar, tá? Então, eu acreditei que a gente estava abaixo de uma lateralidade, beleza? Então, olha só, vamos lá, voltar para 60 rapidinho. Não, na verdade, a gente estava olhando 5, né? É, isso aí. Então, por estar baixo numa lateralidade, cara, eu optei por fazer essa compra aqui de H1, né? Que era essa barra 5, com stop abaixo da barra 2, mas já me propondo a movimentar esse stop para baixo da barra 4 se tivesse um follow-through legal, né? Então, eu comprei essa barra 5, ativou na 6 nessa compra, cara, e a 6 fechou um follow-through muito bom. O que é o follow-through? É uma sequência, uma barra em sequência. Ela foi uma barra de tendência também, dentro das configurações de price action que a gente tem para determinar se é uma boa barra de tendência ou não. A barra 6 foi excelente, tão boa quanto a 1 e 2, né? Claro que teve um corpo menor, porque a volatilidade também diminui depois da primeira, segunda barra de abertura. E, cara, ela fechou lá em cima, fechou na máxima, fechou quase careca, então eu já movi meu stop aqui para baixo, tá? E aí fiz mais uma compra, calma aí, fiz mais uma compra aqui na máxima da barra 10, tá? Porque a sequência acima da média móvel me fez acreditar que a gente poderia desenvolver preços cada vez mais altos, tá? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. E aí eu saí exatamente nessa região do último topo de ontem. Fiz uma parcial, saí com quase a mão inteira, né? Eu tinha comprado 10 aqui, tinha comprado 15 aqui, 10 aqui. Não, 10 aqui e 10 aqui. Então aqui eu saí de 15 e segurei 5 para deixar rolar, né? Não aconteceu, o preço acabou voltando bastante, né? Até quase abaixo do meu stop aqui. E ele me permitiu sair nesse 0 a 0, né? Como aqui eu fiz uma zeragem, meu stop foi um pouco mais para baixo, né? E aí eu acabei saindo meio que num 0 a 0 da posição que eu tinha entrado aqui na barra 11, né? Não foi um trade não foi um excelente trade, mas se a gente for ver na projeção do primeiro trade até a primeira saída, né, a gente andou, cara, 600 pontos, né, então foi um trade razoavelmente ok, dentro do ponto de vista, se eu tivesse zerado tudo lá em cima, teria sido ótimo, né, mas acabei zerando, sei lá, 70% da operação, da mão, né, mais ou menos isso. E aí, cara, o preço começou a cair, e eu ainda acreditava que a gente estava baixo na lateralidade, por quê? Porque olha a pressão que a gente teve de queda, nenhuma, né? O que eu quero dizer quando eu falo pressão, né? Como é que as barras vão desenvolvendo até durante essa perna de queda? Você vê que as barras vão desenvolvendo de uma forma ruim, né? A gente tem, olha aqui, ó, a primeira barra 2016, ela é uma barra boa de tendência, mas o follow-through dela é ruim. É um doji, né? Seguido de mais um doji, né? A gente até tem um follow-through na 19 e 20, mas olha o que acontece, a 21 já é uma reversão. Né? 21 já é uma reversão. Poderia comprar 21 também, não estaria errado, não. Enfim, teria várias formas de você fazer essa operação, de escalonar isso aqui, mas acabou que não rendeu muito também. Essa queda também na 24 e 25 foi ruim. Olha como a 25 ela é uma ótima barra de tendência, mas o follow-through dela é horrível, né? O follow-through dela é muito fraco, a 26 é muito fraca. O que é muito diferente do follow-through que teve aqui, né? Porque aqui a gente já tava quase que era quase um microchannel, né? Se você fosse enxergar dessa forma aqui, era quase que um microchannel. Então, deixa eu apagar aqui. Então, essa pressão de queda foi muito fraca. Tirando a 30-31, também foi boa, né? Mas ela já vem com um doji, enfim. Eu ainda acreditei que a gente estava abaixo numa lateralidade e formando também uma MTR, tá? Então, MTR, para quem não sabe, é um setup, uma forma de você fazer reversões, uma forma de você operar reversões. MTR do que? Da perda desse canal, tá? E, geralmente, MTR, pessoal, ele faz esse movimento aqui, tá? O preço vem, rompe, engana todo mundo, volta, testa o fundo e dá um setup de compra mais ou menos nessa região e você busca o último topo, tá? Basicamente é isso, estou falando de forma bem simples para vocês entenderem, mas tem alguns processos dentro desse MTR que não vem ao caso falar, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas basicamente a configuração que você busca é essa, tá? E aconteceu exatamente isso, né? Você vê, o canal, ele é rompido, ele engana todo mundo, inclusive a gente, depois ele volta, quer dizer, não enganou a gente porque a gente ganhou dinheiro aqui, tá? E aí ele volta, tá? Testa o fundo, né? Ele não testou necessariamente o fundo, mas ele testa o fundo, né? Ele faz um novo fundo, novo fundo, acaba sendo um fundo mais alto, ou seja, a gente tem o MTR com higher lows, né? A gente tem um MTR com higher lows, né? O que é isso? É uma reversão majoritária de tendência com fundos mais altos, tá? Tem várias configurações de MTR, que para quem é meu aluno, vocês já aprenderam, ou pelo menos vocês já ouviram falar, né?
Para quem não assistiu às aulas e só tá ouvindo falar na sala ao vivo, você já deve ter me ouvido falar sobre isso algumas vezes. Então a gente teve uma boa barra de entrada na barra 36, tá? É 36 esse aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. 37. Uma boa barra de entrada na 37, ativando na 38, tá? Então acabamos fazendo essa comprinha aqui. E atingiu o primeiro alvo, tá? Essa barra 43 aqui foi o primeiro alvo, saí com uma parcial aqui, acabei saindo 0 a 0 na volta, né? O trade não desenvolveu, acabei saindo 0 a 0 na volta. E a gente teve aí mais um MTR, olha como a configuração aconteceu de novo, só que dessa vez não no macro, e sim no micro. Ele rompe esse canal, ele engana todo mundo, olha aqui, ó, como teve gente que pode ter comprado esse 4-2 aqui, não estava errado não. O ideal seria você esperar que ele fizesse essa correçãozinha, né? Mas ele faz essa 4-2 aqui, que não tá errado você comprar ela não, tá? Acabei saindo aqui no 0 a 0 dessa operação, fiz a parcial aqui no alvo 1, saí no 0 a 0 nessa operação aqui na mínima da 5-2, mais ou menos aqui, quando voltou pro meu ponto de entrada, né? E aqui ele ofereceu, cara, um fundo duplo. Mais uma vez, essa queda aqui, depois eu vou mostrar o 15 minutos para vocês entenderem o que eu tava falando, mas essa queda aqui foi muito fraca, pessoal, foi muito fraca, muita sombra, corpo pequeno, isso aí demonstra uma falta de interesse de vendedores, falta de força dos vendedores. E essas duas sombras aqui, ó, essas duas sombras fortes aqui formam um fundo duplo muito confiável, tá? Só que, é claro, pessoal, olha só, sempre que a gente fala de setup de reversão ou entradas de reversão, o que a gente busca? A gente busca um stop barato e um retorno grande, né? E por que a gente busca isso? Porque, cara, a probabilidade de você pegar uma reversão, de você acertar uma reversão, na verdade, acertar não, porque acertar basta que você opere da forma certa que você acertou. Mas a probabilidade desse trade desenvolver a seu favor, ela é baixa. Não é algo como 20%, mas ela é baixa, gira em torno de 40%, 45%, às vezes 50%, ela é baixa. Se você levar em conta que diversos outros setups, diversas formas de você fazer entradas através do price action podem te dar até 80% de acerto, né, ou de probabilidade que o trade desenvolva a seu favor, se a gente falar de 40%, 45%, 50%, é baixo. Tá? Então você tem que buscar equilibrar isso. Então, se a probabilidade a seu favor é baixa, você precisa que o payoff seja alto. Então, quando a gente faz os trades de reversão, a gente já entra sabendo que a probabilidade é baixa, então você tem que deixar ele desenvolver. Você precisa deixar ele desenvolver, tá? Por quê? Porque senão a conta nunca vai fechar. Se você acerta 4 vezes e erra 6, e você sai no 1 a 1 sempre, ou seja, teu risco é esse, seu alvo é esse sempre, pô, você vai perder mais dinheiro do que ganhar, concorda? Então você tem que deixar o trade desenvolver. De setups de reversão, você precisa deixar o trade desenvolver para que ele seja mais favorável, para que ele no final, o payoff, vale a pena você fazer esses trades o resto da sua vida, tá? Então a gente acabou identificando uma correção aqui em W, oferecendo um fundo duplo, e o gatilho foi na barra 5,9. Não desenvolveu, chegou a fazer um pullbackzinho que deu mais uma compra aqui, mas não precisava fazer, tá? E aí acabou, cara, andando para cima e corrigindo em 3 pernas, depois lateralizando. Aqui o mercado lateralizou, praticamente fazendo o que a gente chama de arame farpado, né? Barbed wire, que ele fica cruzando para cima e para baixo dessa média móvel, tá? Eu digo praticamente porque quando a gente tem Barbed Wire, geralmente ele é mais longo e você tem mais sombras, né? Mas aqui a gente pode considerar um Barbed Wire, tá? Talvez se colocar no 10 minutos ele vai ficar mais aparente, mas aqui a gente pode considerar um Barbed Wire. E aí, cara, a partir daqui, eu até mandei aqui no Telegram Pro que quem tivesse comprado aqui na 5,9, né, stop abaixo da 5,8, poderia sair no zero nessa barra 88, que foi o que eu fiz, né? Assim que essa barra 88 começou a formar, eu falei, ó, pô, pessoal, quem quiser sair no zero tá liberado, porque o mercado lateralizou total, tá? Isso aqui não tem mais nenhum direcional, pelo menos não para a direção que a gente espera, tá? E aí, olha que interessante, né? A região de abertura de hoje era uma região de muita demanda, ou seja, de muita compra. Eu vou até esconder aqui para vocês não verem. Olha o que acontece aqui, ó. Abertura de hoje. Olha o tamanho da sombra que a gente vai ter na barra seguinte. Olha isso aqui. Olha essa defesa na barra 9,1. Tá? Então a gente tinha bastante demanda, a gente tinha bastante liquidez nessa região. O preço foi lá, buscou, né? E aí, cara, depois desse horário aqui de 5 horas, 5 e pouco, não tem muito o que fazer, né? Deu 4,5, 5 horas, esquece, né? Você não dá nem tempo de você deixar o trade desenvolver. Então, vou voltar aqui no 15 para falar um pouquinho sobre o que eu tava falando hoje para vocês, tá? Que foi essa correção aqui. Olha como essa correção, ela tem barras em sequência, mas ela foi exatamente o racional que eu mandei lá no Telegram Pro.
Que é o seguinte, olha como ela corrige com muita sombra. Olha a barra 6, muita sombra. Barra 7, muita sombra. O fechamento da barra acima do seu ponto médio, né? Algumas características que a gente já estudou aqui sobre o price action. Barra 10 é uma boa barra, mas ela deveria fechar mais abaixo da 9, né? E ter um follow through, né? Barra 11 é horrorosa. E de repente a gente tem uma inside bar. O que é uma inside bar? É um breakout mode, né? Um BOM. É um BOM. Tá? Toda inside bar vai ser um breakout mode. Você concorda? Que todo inside bar em um tempo gráfico mais baixo, ele é um triângulo. Por quê? Porque você tem uma barra, tá? E você tem uma barra interna. Tá? Uma inside bar. Então isso aqui, ó, é um triângulo, tá? Então você vai tratar uma inside bar como um triângulo, né? A saída de uma inside bar, né? Ou seja, na verdade, desculpa, o rompimento geralmente te dá operações de compra e de venda, não importa onde você está, no sentido de breakout, né? Que você vai operar como um breakout. Então você bota a sua ordem e vai. Bota a sua ordem e vai. Foi isso que a gente fez aqui, né? Por isso que a gente fez essa compra na barra 37. Tá? Porque a gente estava olhando exatamente para essa situação. Olha como eu falei que você tem no tempo gráfico mais baixo um triângulo. Olha aqui, ó. Foi exatamente essa região que a gente estava vendo no 15 minutos, tá? Então, é importante vocês terem essa leitura de contexto de tempos gráficos mais altos e tal. Claro que não funcionou agora. Depende, né? Se você realmente estiver operando isso aqui como um triângulo, ele deu exatamente o alvo, que é o quê? É essa distância. A gente tem um marker de distância aqui, né? Aqui. Que ó, exatamente isso aqui, a partir do rompimento. Vou dar até um Ctrl+C, Ctrl+V. A partir do rompimento, você projeta para cima, olha lá, alvo, né? Você poderia ter saído da operação inteira se você operasse isso aqui como um triângulo, tá? O rompimento, você vai projetar a abertura máxima entre topo e fundo. A partir do rompimento, você vai ter o teu alvo. Maravilha, você poderia exatamente fazer essa saída por aqui, tá? Não necessariamente foi o que a gente fez, mas a gente fez a parcial. Esse era o nosso primeiro alvo, inclusive mandado lá no Telegram Pro, tá? Tem esse alvo lá que a gente colocou, beleza? E aí, cara, o resto do dia é uma lateralidade fodida, né? Não tem muito o que fazer. Esperamos que amanhã seja melhor, mas a gente já engata a possibilidade. Cadê diário? De vir buscar essa mínima dessa lateralidade, dessa expansão. Claro que eu sou muito cético em vender tão baixo assim, tá? Para mim amanhã o pregão vai ser bem difícil no sentido de se mostrar muita operação de venda, eu vou ser muito cético para vender. Eu vou confessar que eu vou ser muito cético para vender, mas se a pressão vier, a gente não tem jeito, né? A gente tem que entrar junto, né? O que me deixa mais confortável para venda aqui foi essa sequência, né? Do 15 minutos e do 30 minutos. Aqui bastante pressão, gaps de barra, né? Vou botar na tela grande aqui para vocês verem. Olha só. O 30 minutos, gaps de barra, né? Olha aqui, ó. A barra fecha. Até a mínima, né? Fecha com gap. Mínima, fecha com gap. Mínima, fecha com gap. Mínima, aqui nem fechou, até fechou com um gap pequenininho, né? Então, gap de barra no 30 minutos, provavelmente no 15, se a gente colocar aqui, vai ter gap de barra também. Na verdade, aqui o gap foi fechado, não foi fechado, não. A gente tem um gap de barra que não foi fechado, mínima e fechamento, né? Esse gap de barra pequeno, né? Esse gap fechou, tá? Eu considero como um gap fechado. O 15 nem foi tão bonito, não, tá? Os gaps praticamente fechados, esse aqui também praticamente fechado. A gente tem um gap aberto aqui, tá? A gente tem um gap aberto da 29, por pouco, mas tem um gap aberto da 29. Então, essa pressão foi até interessante, talvez mude aí o meu mindset para amanhã. Amanhã eu estava pensando em fazer um pré-market ao vivo aqui com vocês do CT Pro, para vocês alinharem também esses cenários para a gente começar a operar, tá? Então, depois eu vou fazer uma enquete, vocês me falam se vocês querem saber, se vocês querem fazer esse pré-market comigo amanhã de manhã. Se não, também não precisa, tamo junto. E é isso, espero que vocês tenham gostado e que esses insights aí de fechamentos, insights de recap te ajudem também a entender um pouco da dinâmica do mercado, tá bom? É isso, rapaziada, tamo junto, valeu e até amanhã de manhã. Quem tiver aqui para fazer o nosso estudo de mercado pela manhã, será muito bem-vindo. Vou estar aqui a partir de mais ou menos 8 horas, 8h30. A gente vai fazer um recap aí de 15, 20 minutinhos para preparar pro pregão. Fechou? Tamo junto, valeu, um abraço!